Pronto. Deixar o microfone, daqui a pouco eu volto. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. E se no vídeo passado falávamos que Marx utiliza o materialismo histórico dialético para compreender como a humanidade caminhou até agora, precisamos conhecer o elemento central deste método, o trabalho. O conceito de trabalho ocupa a posição central na sociologia marxiana e marxista, porque o trabalho nada mais é do que a interação entre o homem e a natureza. Lembra que fizemos um esquema no vídeo passado, afirmando que a tese é a natureza, a antítese o trabalho e a síntese a sociedade? Então, o trabalho, na teoria marxiana, funciona como uma negação da natureza, pois a transforma, a extrapola e a modifica de acordo com os interesses humanos. Assim sendo, trabalho para Marx é toda ação humana sobre a natureza, guiada por uma necessidade, com dispêndio de energia, pode ser considerado trabalho. Sendo assim, sem trabalho não existiria sociedade, trabalho e muito menos história. Dessa noção essencial do trabalho na construção da história humana, decorre a seguinte perspectiva: a sociedade não determina o indivíduo e nem o indivíduo determina a sociedade. Não podemos dizer que há um peso somente em um dos polos. Para Marx, indivíduo e sociedade se relacionam e se constroem simultaneamente. Uma frase resume bem a sua compreensão. Os homens fazem a história, mas não a fazem como a querem, eles fazem sob condições herdadas do passado. Com isso, portanto, as condições materiais que encontramos para dar continuidade com a existência humana advêm dos nossos antepassados, que também estavam nas condições materiais dos antepassados deles, e assim por diante. Tudo isso, para Marx, é possível perceber quando voltamos os nossos olhos para o trabalho, e ele é visto através da compreensão materialista histórica dialética da história. Portanto, é com a produção da vida material que temos que nos preocupar, pois é isso que condiciona todas as outras esferas: social, política, intelectual, cultural. Diria ele que, produzindo socialmente a própria existência, os homens entram em determinadas relações que não dependem da sua vontade para acontecer. Mas quais relações são essas? É aqui a distinção que ele faz de infraestrutura e superestrutura. Vamos descobrir o que é cada uma dessas dimensões. Na concepção de Marx, a estrutura da sociedade se dá a partir de uma produção social, que pode ser explicada pelo modo de produção de um determinado período, e esse, por sua vez, compreende três aspectos: forças produtivas, ação dos indivíduos sobre a natureza, ou seja, como obtêm o que necessitam, meios de produção, ferramentas, máquinas, força de trabalho, e relação de produção, o modo como é organizada a atividade produtiva. Estamos falando das forças produtivas, da posse e da distribuição dos meios, da divisão do trabalho. É nessa constante interação entre forças produtivas, meios de produção, relações de produção, que temos o modo de produção que diz sobre a produção social daquela sociedade naquele momento e que constitui a chamada infraestrutura. Em palavras mais simples, infraestruturas são as condições materiais de produção da existência humana em determinado momento histórico. Mas não existe só a condição material. Marx afirma que, decorrente da infraestrutura, surge uma outra dimensão social, a superestrutura, que afirma, coaduna, corresponde à configuração da infraestrutura. Peguemos o modo de produção feudal, por exemplo. Sabemos, através dos livros de história, que o feudalismo é um momento na sobrevivência humana na qual a servidão era a relação de produção hegemônica, e trazia em seu seio o trabalho braçal e os maquinários para trabalhar no solo. Toda essa condição material, ou seja, infraestrutura, só conseguia se manter porque existia uma superestrutura legitimando essa situação histórica: os valores cristãos e a Igreja Católica. Ou seja, não bastam só as condições materiais. Dessas condições surge uma outra dimensão, não material, que legitima e sustenta essa condição. Um outro exemplo para simplificar: quando vemos um prédio, é a fachada que chama a atenção. Mas para sustentar a fachada, existem vigas e colunas que não aparecem, mas são essenciais para manter o prédio em pé. A superestrutura é composta pelo Estado, a religião, a política, a moral, as artes e também a cultura. É isso. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!
Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. No último vídeo sobre Marx, compreendemos como ele percebe a história da humanidade. Agora, vale a pena aprofundarmos um pouco mais nessa discussão e entender como funciona o trabalho no capitalismo. Assim como todo modo de produção, o capitalismo também contém uma infraestrutura e uma superestrutura. Neste vídeo, iremos ficar com a descrição da infraestrutura capitalista. No próximo, iremos discutir a superestrutura. Existe uma famosa frase de Marx e fazemos questão de citá-la aqui. Abre aspas. Até hoje, a história de toda a sociedade é a história de luta de classes. Fecha aspas. Para Marx, a humanidade sempre foi dividida em dois grupos, dominantes e dominados. Ao longo do tempo, os dominantes ganharam características específicas, como os homens livres, os patrícios, os senhores feudais, os mestres de corporação, ou seja, na concepção de Marx, os opressores. E do outro lado, ao longo do tempo, os dominados ganharam diversos contornos. Os escravos, os plebeus, os servos, os aprendizes, enfim, os oprimidos. Não seria diferente no modo de produção capitalista, no qual os dominantes são chamados de burgueses e os dominados são chamados de proletários. Mas como acontece essa separação em dois grupos, segundo Marx? Ele dirá que essa divisão acontece por conta da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, posse privada daquilo que garante a vida material da sociedade em determinado contexto. De um lado, teremos os proprietários do meio de produção, de outro, os não proprietários dos meios de produção. Para estes últimos, a única coisa que lhes resta é a própria força de trabalho, o próprio corpo, pois nada mais ele possui. Essa condição pode ser percebida em toda a história da humanidade, e por sua vez, também no capitalismo. Os burgueses são os donos das fábricas, dos instrumentos, das terras, das tecnologias que fazem parte da infraestrutura e que garante a produção material e sobrevivência da humanidade. Contudo, de nada adianta ter tudo isso e ninguém para trabalhar lá. Marx dirá que, por conta disso, foi retirado tudo o que os proletários possuíam, saberes, costumes, conhecimento técnico, e instrumentalizado para fora deles, ou seja, incorporado nas máquinas, fazendo com que só restasse para o proletário o seu corpo. Para não morrer de fome, esse sujeito vende a sua força de trabalho, o seu corpo, o seu tempo, para quem possui os meios de produção. É essa a base do trabalho no modo de produção capitalista. Alguém que possui algo contrata alguém que só possui seu corpo. Mas essa relação é tranquila e justa? Marx acredita que não. Ao perceber o funcionamento, ele identifica o seguinte fato: tudo aquilo que o trabalhador produz ao longo do seu dia de trabalho, apenas uma parte volta para ele na forma de salário. Como assim? Pensemos o seguinte exemplo: um trabalhador que produz camisetas e ganha 25 centavos por camisetas produzidas. Um dia, ele descobre que a camiseta que ele produz é vendida por R$ 2. Ora, para onde está indo os R$ 1,75 que restam? 30 centavos vão para custear a produção, o tecido, a máquina, a luz, a água, enfim, tudo que envolve a produção. E o lugar que vende a camiseta fica com 10 centavos por camiseta vendida. Nessa nova conta, temos R$ 1,35 que ficam para os donos do meio. Esse restante, Marx chama de mais-valia, que podemos entender como o valor excedente da produção que fica com os donos do meio de produção. Assim sendo, o trabalhador produz muito mais do que aquilo que ele recebe. Marx, portanto, afirma que a relação de trabalho no capitalismo funciona em um sistema de exploração diferenciada dos modos de produção anteriores. Aqui, o trabalho é remunerado, parcialmente, pelo produto do seu trabalho. E é a mais-valia, ou seja, o lucro, que permite o dono do meio de produção investir mais no seu negócio, ampliar sua estrutura e empregar mais pessoas nesse sistema, tendo cada vez mais-valia para acumular. Você pode pensar, por que o trabalhador se submete a isso? Ora, ou é trabalhar assim, ou é morrer de fome. Enquanto a classe proletária não tomar consciência da sua condição e buscar uma revolução, as coisas continuarão deste modo. Principalmente porque, no capitalismo, o trabalho é alienado. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Até lá e tchau! Voltei. Chegaram mais gente. Quem chegou aí no meio, boa noite. Vamos lá? Eu ia falar, eu vou ter que mudar a pergunta, viu? Tem que acrescentar outra coisa na pergunta. Adiantar logo. Esse esquema está um pouco errado, né? Marx é muito mais falado do que estudado por todo mundo, né? Quem é contrário é quem é a favor, né? E muita gente diz, porque Marx assim, é um pensador fácil, não tem muita dificuldade. Você vê, nesses dois videozinhos, tem, se for a risca mesmo, tem uma série de equívocos, né? Você vê
a dificuldade do entendimento da obra de Marx, né, que não há consenso sobre alguns pontos centrais. Mas ele fala, mas obviamente alguns equívocos pontuais, né, no geral está correto, né? O esquema de tese, antítese e síntese é uma aberração, né? Não sei como é que ainda usam esse esquema para falar da dialética em geral, né? Outra parte, quando ele fala sobre a luta de classe, tenho em mente que essa primeira fase é do Manifesto Comunista, que todo mundo conhece, né? É uma frase em que Marx e Engels se referiam à história, vamos dizer assim, escrita, né? Ele tem até uma nota de rodapé que ele fala que não sei, que é para apenas um momento do desenvolvimento da humanidade, né? Então, a história da luta de classes, obviamente, é o motor da história desde que surgiram as classes sociais, né? E nem sempre existiu classe social na nossa humanidade, segundo o pensamento dele, né? Então, vamos lá. É sabido, né? Olha, dentro da lógica do pensamento de Marx, viu? Tenta entender o pensamento dele. Consciência só existe para nós, né? Consciência só existe para nós. Não existe consciência fora da humanidade. Né? Não existe consciência na natureza, né? Nenhum outro animal possui consciência no sentido estrito do entendimento de Marx. Não há um trabalho no sentido de Marx fora da humanidade, não há cultura, não há religião, não há arte, etc., fora da humanidade. Então, só nós que possuímos consciência. Então, por isso que é o pensamento materialista. Materialista, você tem que entender que é materialista no sentido de filosófico do termo, né? No sentido do senso comum do termo materialista, aquela pessoa que, sei lá, que só pensa em dinheiro, só quer dinheiro, materialista do ponto de vista filosófico, né? Que a matéria precede o desenvolvimento, o aparecimento da consciência, né? Primeiro existe a matéria e depois de um longo período se desenvolve a consciência na humanidade, porque a humanidade é um produto tardio da natureza em geral. Só que ele tem que explicar isso e vai depender do autor que você está buscando, né? Que vamos dizer assim, que essa linha de separação, né, entre natureza humana e natureza, ela é construída pelo trabalho. É o trabalho que possibilitou ao homem se afastar como que eu posso falar com você, das determinações biológicas mais imediatas. Então, porque o trabalho, como o vídeo falou, é um intermédio do homem com a natureza para produzir objetos para nossa satisfação como toda, mas não é nossa satisfação só do ponto de vista biológico, nossa satisfação enquanto ser humano, né? Tá certo? O trabalho, isso é uma leitura de um outro filósofo marxista, que veio depois, né? Filósofo húngaro Lukács, que ele vai falar que o trabalho ele tem duas determinações, né? Duas características. Né? Ele se assenta sobre o que ele chama de teleologia, né? Ou pós-teleológico, e apreensão da causalidade. Teleologia é a finalidade, certo? Finalidade propriamente dita, né? Nós, por exemplo, ou os nossos ancestrais mais antigos, eles construíam, vamos supor, uma flecha, né? uma lança, sei lá, uma rede para caçar alguma coisa, para pescar. Qual era a finalidade? Né? Eu estou produzindo uma lança para sair, caçar, por exemplo, sei lá, um determinado animal para consumir. Certo? Então, ele vai ter essa finalidade. Né? Eu preciso de algo para caçar, por exemplo. Vamos fazer um anacronismo bem doido, né? Eu vou caçar, chover. Pense no animal, sei lá. Um elefante. Né? Tá lá nos primórdios da humanidade. Eu quero
nós precisamos de instrumentos para caçar o elefante, para nos alimentar, etc. Né? Então, dessa necessidade de se caçar, nós vamos produzir uma lança qualquer. Então, essa lança, ela foi produzida porque ela tinha uma finalidade de caçar, né? A finalidade é caçar, tá certo? Essa é o que eles estão chamando de teleologia, né? E a apreensão dos nexos causais da natureza. Então, para eu construir essa flecha em particular, vamos falar nesse termo, eu preciso conhecer a natureza em determinado ponto que eu não vou poder utilizar, por exemplo, uma folha de bananeira para produzir uma flecha, né? Na verdade, eu não posso utilizar maçãs para produzir uma flecha. Então, ele tem que ter o conhecimento dos objetos que existem na natureza, independentemente dele, né? Então, ele pode fazer, assim, uma madeira, tá certo? Uma madeira para uma flecha, um determinado pedra, né? Com determinadas características, ou fazendo alguma coisa, algumas mudanças com a pedra, né? Ele vai ter um formato que vai ser adequado para matar determinado animal, não é elefante, mas qualquer animal. O centro dessa discussão, gente, é que ele está falando o seguinte: tanto a teologia, tanto a finalidade, quanto a necessidade de se conhecer, de produzir conhecimento sobre a natureza, é que vai ser o estopim do desenvolvimento da consciência. Então, essa necessidade do trabalho, essa necessidade de produzir meios materiais para caçar, para fazer qualquer coisa, não só caçar, mas, por exemplo, acender uma fogueira, etc., etc., é o ponto de partida, a necessidade, aquele estopim. Aí vai se desenvolver a consciência. Tá certo? Então, o trabalho tem essa importância e vai aparecer essa importância trabalho na análise de Marx sobre o capitalismo, porque o trabalho grave isso, a atividade humana, vamos dizer assim, originária. Né? Atividade humana em que nós nascemos enquanto humanidade, enquanto homo sapiens. E podemos transformar a natureza de acordo com nossas necessidades, que não são necessidades puramente biológicas. Tá certo? Porque desse processo de desenvolvimento da consciência, do trabalho, que o trabalho também vai ser essa, vamos dizer, exteriorização de nossas necessidades interiores, nós podemos, por exemplo, caçar, vamos supor, um búfalo, né? Desenvolver, caçar o búfalo e, desse processo, não caçar outro animal. Aí vai desse processo, por exemplo, dos coletores, né? Nós podemos coletar maçã e não coletar outro tipo de fruta, de planta, etc., que não seja do nosso agrado, do ponto de vista do nosso paladar. Né? Então, gravem isso. O trabalho tem essas duas características e o trabalho é exteriorização de nossa, vamos dizer assim, de nossa, entre aspas, natureza humana. Com o trabalho a gente constrói um novo, com o trabalho a gente põe para fora, né? Com o trabalho a gente constrói aqueles prédios maravilhosos, aqueles carros maravilhosos que vocês têm sonhos, né? Aquelas Ferrari, aqueles Lamborghini, aquelas casas maravilhosas, aqueles hotéis em Dubai, né? Aqueles hotéis maravilhosos em Las Vegas. Tudo é produto do trabalho humano, né? Tudo é produto dessa combinação de teologia e causalidade. Tá certo? Então, o trabalho tem esse fundamento importante, por isso que no primeiro vídeo ele começa sobre trabalho, né? Tá certo. Então, vamos correr aqui, né? A gente tem que falar, o pensamento tão grande, 1 hora e 50 minutos. Ele vai fazer aquela discussão sobre modos de produção, ele divide os modos de produção, aquelas relações de produção, relações sociais, etc., etc., que no vídeo eu tenho explicando. Ele vai dizer, Marx vai dizer que existiam basicamente modo de produção primitivo, o comunismo primitivo, o escravismo, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal e, finalmente, o modo de produção capitalista.
Eu não vou passar em todos eles, porque não vai dar, senão a gente não avança no entendimento de Marx. Para nosso entendimento, a gente só vai pegar o ponto de vista do modelo de produção primitivo, ou comunismo primitivo, do capitalismo. No modo de produção, no comunismo primitivo, você não tinha classe social ainda. Você não tinha nem dominante nem dominado. E essa inexistência de classe social, ela se dava justamente por uma questão bem fácil. Era o começo da humanidade, nossos antepassados, eles não tinham um desenvolvimento técnico muito avançado, como nós temos agora, obviamente. Então, eles sobreviviam como eles podiam. Eles sobreviviam caçando, como podiam, eles sobreviviam coletando o que dava para coletar. E a relação com a natureza era muito mais, vamos dizer assim, muito mais intensa, né? Em momentos de seca, você tinha dificuldades extremas de se alimentar, e se alimentar significa sobreviver ou não. Em momentos de, vamos dizer, de muita chuva, você tinha igualmente esses problemas para se alimentar, para sair para caçar, etc. Em momentos de frio intenso, você tinha essa possibilidade também, né? Dos animais se esconderem, de ser mais trabalhoso caçar, né? Das árvores que vão morrer, né? No sentido que não vão dar frutos, etc. Então, você tinha toda essa impossibilidade do desenvolvimento técnico de produzir aquilo que é o fundamento material do surgimento das classes sociais, que é a produção de excedente econômico. Vocês estão acompanhando até aí? Vão falando aí, porque para não ficar muito maçante e pesada a aula, viu, gente? Não, tá assim, tá tudo ok, professor. Pelo amor de Deus, vão falando aí. Dúvida, vai falando. O que é esse excedente econômico? O excedente econômico é, basicamente, a humanidade produzir mais do que ela consome. Nós temos 10 pessoas, vamos dizer. Nós produzimos 10 maçãs. Né? É um exemplo bem grosseiro, viu, gente? Nós produzimos 10 maçãs. Cada pessoa vai comer uma maçã e tá bom. Em determinado período. Tá? O que é o excedente econômico? Nós temos 10 pessoas com necessidade de comer 10 maçãs, mas nós produzimos, por exemplo, 50. Então, essas 40 maçãs são aquilo que conhecemos como excedente econômico. Por que excedente econômico? Porque nós não vamos consumir essas 40 maçãs. Só que vai ter um problema quando você passa a consumir isso, o fato da humanidade se tornar nômade vai ser um evento histórico muito importante, tá certo? Nesse movimento histórico, porque ela vai possibilitar o desenvolvimento da agricultura e da agropecuária, em termos gerais, né? Que ele vai poder criar gados, etc., plantar lá, tal. Vai ser de suma importância o nomadismo. Então, esse 40, fica a pergunta. Temos 10 pessoas, consumimos 10 maçãs, produzimos 50, sobra 40, fica com quem? Como é, professor? Não entendi? São 10 pessoas. Sim. Aí, a nossa necessidade assim, de comida, de alimento, são 10 maçãs. Sim. Nossa produção, em determinado período, são de 50 maçãs. Sobram quanto? Sobram 40. Vai ficar com quem? Vai ficar com o produtor, no caso o chefe, né? O proprietário da coisa, que ele chama até como mais-valia. O excedente que... Não. Mais-valia é no capitalismo. Então, tá falando lá atrás, né? Já estou avançando, desculpe. No caso, ficava o excedente que ficava lá no passado era com os senhores feudais, né? Não, mas tem antes. Mas a questão mais abstrata falando que esse excedente ele vai ser apropriado por alguém, algum grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas vai ser o que Marx chama de classe dominante. É o que vai, ele cita lá, né?
O excedente econômico é o fundamento material da existência das classes. Sem excedente econômico, não tem condições materiais de ter classe social. Porque a produção vai ser igual ao consumo. Né? A produção vai ser igual ao consumo. Isso seria motivação, né, professor? É motivação. Mas o excedente econômico, ela não é uma realidade idêntica ao surgimento das classes sociais. O excedente econômico possibilita que surja a classe social. Mas o que vai definir é a apropriação desse excedente. Quem vai ficar com isso? Se a gente tivermos essas 10 pessoas consumindo 10, sobra 40, mas esse 40, por exemplo, ele vai ser, vamos supor, vai ser guardado para eventualidades. Ou, em vez de produzir 40, a gente produz 40 e fala assim, não, vamos chegar a uma coisa, a gente está produzindo muitas maçãs. Vamos ver se a gente produz outra coisa, diminui a quantidade de maçã para produzir outra, etc. Se nenhum grupo em específico se apropriar desse excedente econômico, não vai existir classe social. É o excedente econômico, mas como se divide essa produção material que vai surgir, vai dizer que surge ou não. No escravismo nos senhores. No modo de produção asiático também era, não era nobreza, né? Mas era o Estado e alguns, a alta burocracia, etc. No modo de produção feudal era a nobreza e o clero. E no capitalismo são os capitalistas, empreendedores, burgueses, o nome que você quiser dar. Tá certo? Então, excedente econômico. Aí surgiu o excedente econômico, pode surgir a classe social. No comunismo primitivo não existia excedente econômico, não tinha nem possibilidade de ter classes sociais. Por isso, era uma impossibilidade fundada na materialidade das relações econômicas. Né? E nem essas divisões todas de tal, de toyotismo, que a gente vai trabalhar mais, tal, tudo vai surgir no decorrer da história, né? Pronto, trabalho como centro do nosso desenvolvimento contra a humanidade e tal. Aí tem aquelas duas características do trabalho, modos de produção, comunismo econômico, surgimento das classes sociais, excedente econômico, apropriação privada, tal. Pronto. Temos, assim, um bom apanhado. Mas, do ponto de vista sociológico, vocês vão lembrar que Durkheim, né? Ele vai falar que o objeto da sociologia é o fato social, né? Que Weber vai falar que o objeto da sociologia é a ação social, né? E Marx? Essa podia ser uma pergunta de um ponto, né? Mas não vou fazer essa pergunta, não. Qual o objeto de estudo de Marx? A consciência do homem. Para ele, a consciência do homem é o que determina o ser, né? Seu ser, na verdade. Não é a pergunta de $1 milhão ainda não, gente, mas é a própria entendimento, compreensão da lógica do modo de produção capitalista. O objeto do pensamento de Marx é aquela frasezinha, né, professor, que ele falou lá, tipo, naquela outra aula lá que a gente conversou um pouco por cima, que ele falou assim, até hoje muitos filósofos, eu acho que foi assim a palavra que ele usou, estudaram, né? Aí é o materialismo. Eu estou falando que o objeto é assim, o que é que ele estuda dentro de sua obra, o que é que ele quer, qual é o tema central de sua obra? O tema central da obra, não, é o desenvolvimento, o funcionamento do modo de produção capitalista. É isso, tá? Quando você tiver alguma coisa, perguntar, conversando, ou tiver alguma prova, fazer algum concurso, se tiver ainda concurso, né, gente? Tá? Você fala, qual o objeto? Vai, tá cagoto. Vai, tá repreendendo. Não, o negócio é forma de... Eu não tô agorando não, viu, Geda? Nem o restante da turma, pelo amor de Deus, não tô falando isso não. Brincando. Vocês torcerem contra a reforma administrativa, né? A reforma administrativa tá para acabar aí, se for aprovada. Não é desejo meu, não. Óbvio. Sim, em síntese, como é? Diga aí. O objeto do pensamento sociológico é compreender
a lógica interna do modo de produção capitalista. Só isso. Porque ele diferente de Weber e Durkheim, ele não fala. Durkheim, nas regras, ele fala. O objeto da sociologia é fato social. Weber, em Economia e Sociedade, mas em outro livro, ele fala: o objeto da sociologia compreensiva é a ação social. Marx é assim, ele não vai falando aqui, não. Você vai ter que ler o livro amarrar, dele. né, professor? Ele não fala assim, direto, assim. Meu objeto de estudo é esse. Ele não fala isso. Ele não facilitou a vida da gente, de maneira nenhuma. Né? Só que aí, a ação social, aquela, né? Que a intenção subjetiva dos indivíduos que não estão em contato com o outro e tal, mais ou menos isso. Fato social é aquelas, vamos dizer assim, aquelas determinações sociais ou aquelas, vamos dizer assim, realidades sociais, né? Melhor dizendo, aquelas realidades sociais que têm aquelas características de exterioridade, coercitividade e generalidade, tá? Para vocês não esquecerem isso. Né? Qual é o entendimento de Marx sobre como explicar a vida em sociedade, né? Como explicar a nossa realidade social? Ele vai falar o seguinte: olha, gente, tem uma coisa interessante. Basicamente, vários filósofos e pensadores, eles relegaram as relações econômicas e materiais de existência como um tipo de atividade humana que não requeria maiores atenções, se fosse algo, vamos dizer assim, com a menor importância explicativa, né? Muitos falaram sobre consciência, sobre política, sobre outras objetivações sociais, mas ao falar das relações materiais de existência, não deram muita atenção. O debate da ideologia alemã, que é um debate com os pensadores da ideologia alemã, né? Ele tenta criticar nesse sentido. Tá? Ele vai falar Hegel, apesar de idealista, ele fala sobre o trabalho, Aristóteles também, mas, grosso modo, mesmo, os pensadores da história da humanidade não relegaram a um bom lugar essa atividade para ele originária, que é o trabalho. Tá certo? Aí ele vai falar o seguinte, gente. Poxa, falam dessa filosofia, falam das artes, falam da política, mas eles não dão um estatuto central para explicar a realidade social partindo das relações econômicas. Por que isso ocorre? Aí ele vai explicar lá, tal. Só a concepção materialista da história, tal. Aí eu pulo do gado, assim, aquela questão central aqui. O pensamento sociológico de Marx, o pensamento filosófico, o pensamento sociológico, político, etc., ele tem que ter como ponto de partida, vamos dizer assim, como ponto que deve aparecer na análise de quando você estiver estudando qualquer coisa, as próprias relações de produção de determinada época, as próprias, como nós organizamos o trabalho. Né? Na ideologia alemã tem uma parte que ele fala, vamos ver se não fica grande, né? Na página 32 ele vai falar: na medida que Feuerbach é materialista, nele não se encontra a história. E na medida em que toma em consideração a história, ele não é materialista. Nele, materialismo e história divergem completamente. O que, aliás, se explica pelo que dissemos até aqui. Em relação aos alemães, que se consideram isentos de pressupostos, devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico.
uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos. Quando você vai para Durkheim, ele está falando daquelas realidades sociais que ele chama de fato social, mas ele não está falando nada de como a humanidade se tornou humanidade, ele não está falando de como, basicamente, como está dividida a questão do trabalho, né? Qual o papel do trabalho no processo de desenvolvimento da humanidade. Ele vai falar do trabalho mais quando ele vai discutir a sociedade capitalista. Se você for lá em Weber também não tem essa discussão toda, não, ele fala da ação social, né? Aí você poderia perguntar se você tem interesse nas intenções subjetivas do sujeito, né? Mas os sujeitos têm uma história. Então, como é que surgiu essa consciência humana, etc. Marx vai explicar tudo isso. Só que ele vai falar assim, temos que entender as relações econômicas, a forma como as forças produtivas em determinado nível de desenvolvimento, tudo que estava no primeiro vídeo, pois isso vai estruturar todo o restante da sociedade, é o que Marx chama de infraestrutura. Basicamente, as relações mais ligadas à economia. E dessas relações econômicas vai surgir o que ele chama de superestrutura, né? Que a superestrutura é a novela que você assiste, é a música que você ouve, é o livro que você lê, é o templo religioso que você vai, é a política, no sentido mais amplo, política no sentido mais estrito, né? Essa política institucional, que ocorre no parlamento, na presidência, é o direito que vocês vão estudar, são as ciências, tudo isso são aspectos da superestrutura. Elas vão surgir e vão estar sempre em relação com as atividades econômicas. O que isso significa, gente? Aquele exemplo que eu dei lá atrás sobre a eleição de Bolsonaro, né? Falei, Marx, para ele partir da análise de entender como foi possível Bolsonaro ser eleito, ele vai ter sempre que dialogar como é que se estava dando as relações entre as classes sociais. Havia período, era um momento de crise econômica do capitalismo brasileiro, como é que estava a taxa de juros, qual é essa discussão, etc., etc., e para entender por que houve um apoio, se não em sua totalidade, mas a maioria esmagadora da classe dominante apoiou a eleição de Bolsonaro em detrimento da eleição de outros, e especificamente de Haddad. Então, ele vai fazer essa vinculação. Não se pode entender a política enquanto ela não tiver nenhum tipo de relação com as relações econômicas, né? Não se pode entender a política, não se poderia, por exemplo, um exemplo mais simples, né? Por que Bolsonaro foi eleito? Porque ele teve apoio dos neopentecostais, etc., da Igreja Universal. Beleza. Teve isso, teve. Óbvio, ninguém está negando. Mas não seria uma explicação, vamos dizer assim, objetiva. Tá certo? Aí muitas pessoas, pensadores e teóricos, e críticos, etc., acusaram Marx de ser um economicista, né? Mas não é nesse sentido. A gente teria que ter outras aulas para discutir isso, mas ele está falando simplesmente que, por exemplo, para a gente se construir alguns tipos de, vamos dizer assim, discurso religioso, sistemático, sobre uma determinada realidade social, né? Antes disso, a gente tinha uma determinada forma de organização econômica que vai explicar isso. Eu dei o exemplo de Bolsonaro, lembra-se da aula passada, o exemplo, como é que Weber tenta explicar o surgimento do capitalismo. Tenta explicar, não, como ele explica, né? Diga. Bora, Luiz. Repita, professor, por favor. Como é que Weber explica o surgimento do capitalismo moderno? Weber, peraí, só um momento. Bora, gente. Rodrigo.
Professor, Laís, ele fala, Oi. ele Vou fala esperar lá, alguém responder, aí eu dou minha opinião. tá certo. Vai lá, Gilberto. professor Weber, ele apresenta o capitalismo lá naquela questão da lógica do trabalho pela reforma protestante. Pronto. Reforma protestante, né? Diga, Rodrigo. É isso mesmo, Gilberto. Diga aí, Rodrigo. Eu queria falar. Sou tímido, sou tímido. Mas você falou desse Gilberto, eu falo depois. Você não Professor, falou você isso? não tá ajudando, não. Mas você falou, Rodrigo. Se solte, vá. Na Não, próxima. olha, não fica, olha, gente, não fique assim de, não vou falar não, porque eu tenho medo de errar. Mas ninguém sabe, ninguém nasceu Pronto. sabendo não. Rodrigo aí, É, professor, é falante, ele, ninguém, Miquel, é, Laís. você acha que eu nasci sabendo? Eu não sei muita coisa ainda, mas você acha que eu nasci? Ninguém nasceu sabendo não. E já falei, muita aberração. Poxa, de fazer pergunta, esse caras perguntas descabidas, né? É assim, E velho. eles ainda apresentam, né, professor, a questão do capitalismo como se fosse vamos dizer assim, como se fosse, não, realmente, como um acidente, vamos dizer, querendo assim, né? É o que Foi. aconteceu devido a vários fatos e fatos e fatos que geraram o que chamamos de capitalismo hoje. Ele disse que foi a consequência imprevista, né, da reforma protestante. Tá? Volta. A questão que Marx vai interpretar do capitalismo e da relação com o protestantismo seria o seguinte, gente. Vamos tentar fazer uma leitura materialista. Já desde o século não sei, talvez século XIII, XIV, já naquela declínio da Idade Média, né, do modo de produção feudal, já estava gestando ali relações econômicas tipicamente capitalistas. Vamos dizer assim, o germe do que seria o capitalismo. Né? De uma produção, mercado, tal, né? Burguesia, um trabalho assalariado incipiente, tal. Né? Nesse processo do século XIII, XIV, XV, até chegando em XVI, no século XVI, porque é no século que ocorre a Reforma Protestante, aquelas relações que já tinham alguns séculos, estavam sendo travadas por determinadas, vamos dizer assim, determinadas objetivações da superestrutura, notadamente a religião católica, que impedia o desenvolvimento livre do capitalismo. Aí, dessa necessidade de tirar essas amarras, por exemplo, a condenação da cobrança de juros, etc., tá certo? Que a gente discutiu lá, que foi a pergunta de $1 milhão da aula passada. A reforma protestante vai servir como aquela reforma que vai fazer com que haja, vamos dizer assim, uma mudança no pensamento religioso, e que o pensamento religioso tinha uma força social muito grande, não mais funcionasse como um freio ao desenvolvimento do capitalismo, mas se tornasse um estímulo, uma força que estimulasse o desenvolvimento do capitalismo. Mas Marx, em suma, provavelmente falaria assim. Né? A reforma protestante surge e se desenvolve enquanto a necessidade de relações materiais que já existiam há algum tempo. Não foi ela que criou essas relações materiais. Ela foi de fundamental importância para que ela se libertasse daquelas amarras. Mas não foi ela. Aquelas relações sociais elas já existiam anteriores à própria reforma protestante. Tá certo? Mas que ela teve um impacto muito grande sobre o desenvolvimento ao tirar aquelas amarras. Tá certo, gente? Então é isso que o Marx está falando. Olha, para a gente entender nossa realidade, a gente tem que passar pelo entendimento das
das relações econômicas, como são as relações econômicas, elas mudam as relações sociais, políticas, científicas, artísticas, como aquelas relações, por sua vez, elas influenciam também nas questões econômicas, né? Como a política influencia, assim, um exemplo mais claro, como a política influencia também nas questões econômicas, né? Você vê essa discussão toda lá em Brasília, a sorte nossa, a sorte de Gerbert, de vocês aí que estavam falando, né, é que Bolsonaro tem uma natureza de querer ser Napoleão Bonaparte, né? Que fazer uma ditadura mesmo, né? Aí isso causa atritos políticos que tem, às vezes, reverbera no próprio segmento da aprovação das tais reformas estruturantes, dentre as quais a reforma administrativa. Né? Se fosse qualquer outro presidente, a gente estava numa situação de chorar agora. A gente tem um celular que, às vezes, as atrapalhadas de Bolsonaro, ela funciona a nosso favor, tá certo? O que isso significa? Que as atrapalhadas dele impedem o andamento, por exemplo, da reforma administrativa, de determinadas reformas que a burguesia quer que seja aprovada, aí o mercado, dito mercado, se estressa, né, como se o mercado fosse pessoa, aí o dólar vai lá para cima, o risco Brasil, isso, né, o desemprego vai para cima. É a política influenciando as relações econômicas. Tá? Não é só a relação econômica que determina a política, é um caminho inverso também. Tá? Então, a gente, grosso modo, entenderia assim. Então, a centralidade do método dialético de Marx é justamente essa centralidade de procurar entender as relações materiais de existência de um determinado período histórico para entender a própria sociedade. Não é vamos dizer assim, reduzir a vida social às relações econômicas, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Não é dizer que a sociedade é idêntica às relações econômicas, é que as relações econômicas vão ter um peso muito grande no entendimento da vida social e do pensamento sociológico dele. Tá certo? Outro ponto interessante é o papel da historicidade. O papel Ele vai falar de verdade, Hã? Quando ele vai falar das questões de verdade, essas coisas aí? Também tá ligado que ele vai dizer que a verdade é histórica, né? Que ele fala que cada período histórico tem que ser analisado por ele mesmo, não é isso? Exatamente. Aí, ó. Perfeito. É isso. Você lembra, olha como você vai entender. Eu falei, não sei se vocês se lembram. Gente, cadê você? É só Jefferson que participa, falem. Vocês dizem, assisti o vídeo. Aí postei o vídeo aqui. Aí eu faço isso, eu boto o vídeo, assisto o vídeo, boto o slide. É só Jefferson que fala. Tô reclamando disso não, Jefferson. Bora lá, Rodrigo. Jefferson disse que Rodrigo fala. Jefferson disse que Laís fala. Jefferson disse que Miquel fala. Que hoje eu tô meio voado. Rodrigo, eu sou teu fã, cara. Em minha aula, Rodrigo estava voado. Na aula de sociologia, Professor, tá não, certo. Porque hoje o dia foi carrego. Tá certo, eu vou lembrar. Laís, fala alguma coisa, Laís. Ô, professor, se eu se lembrar até de uma coisa que uma vez eu falei, tipo, sobre a questão de história também, que falava que tem, não sei se o senhor já escutou falar de Mark Bloch. Já, não conheço nada. Que ele fala que a história é a ciência dos homens no tempo. Então, esses homens, vamos dizer assim, cada fato histórico ele deveria ser analisado a partir do seu próprio tempo. Ou seja, como até na contextualização daquele vídeo mais extenso que o senhor mandou, que é 55 minutos e tal, o cara até contextualiza lá também, ele pega e fala justamente nesse seguinte, os antepassados e tal tiveram a história de seus antepassados também, que se justificavam por aquela realidade daquele momento. Qual não é a realidade deles agora, tampouco será a realidade dos posteriores. Eu não posso falar muita coisa de Bloch, porque realmente eu não conheço nada, só de nome. Né? Não posso falar, ajudar nesse sentido. Mas você foi no ponto certo. A verdade é histórica. Por que a verdade é histórica?
Lembra que Max Weber, ele defende a tese de que existia capitalista, existia burguesia antes do desenvolvimento da modernidade capitalista ocidental. Aí ele está falando, a burguesia, vamos dizer assim, tem uma realidade transhistórica. Marx vai falar, não, que Marx vai falar, Weber, deixa de sandice. Burguesia só existe no capitalismo. Você vai dizer que burguesia existia lá na Europa Ocidental do século IX? Não, burguesia é aqui. Então não pode ser historicidade. Capitalismo tem suas características, feudalismo as suas e as outras. Porque isso vai ser interessante. A gente está falando de Weber, mas os pensadores liberais fazem isso. Muitos pensadores liberais, se não explicitamente, mas implicitamente, eles vão caracterizar a humanidade enquanto seres humanos que são egoístas por natureza. Você pega o Leviatã de Hobbes, né, e outros entendimentos da natureza entendimento de natureza humana de Locke, também vai ser nesse sentido. O que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando um determinado período histórico particular, uma forma de desenvolvimento histórico particular, uma forma de comportamento predominante desse modelo econômico. Ele está falando assim, a história da humanidade foi isso. Marx está falando, não foi isso nada. A gente está falando do homem do capitalismo. O homem do capitalismo é egoísta mesmo. Mas você não vai dizer que o homem lá uma tribo indígena não vai se pautar pelo egoísmo. Então ele está falando disso. Ele está falando isso. É histórico. Todo ser é histórico. A verdade é histórica. Então, Vitor não quer participar, Claudilene, Michael, Mica, só não querem participar, então vamos lá. Só na hora da pergunta todo mundo vai. Na hora da pergunta, eu vou perguntar agora, peraí, já pedi, viu? Na hora da pergunta, eu vou. Só quero ver. Eu não me posso porque... Perdão, professor. Pode falar. A aula anterior a essa, eu não pude estar presente, entendeu? Aí, justamente eu vi o primeiro vídeo, que o senhor ele falou sobre a questão histórica aí, da questão de Martim Lutero, quando fala sobre a questão de, tipo assim, porque nessa época, justamente, o clero exercia todo o poder, né? Então... Claro, nobreza, Exatamente. Então, tipo assim, essa questão de apego, justamente, do clero, é justamente pela a falta, tipo assim, a não exigência do material, né? Então, o protestantismo vem justamente com essa ideia de, tipo assim, você também podia ter um poder econômico, material, e também, tipo assim, possuir andamento, tipo assim, uma ligação com o religioso também, né? Não era um impedimento, né? Não era para a honra e glória de Deus, né? Exatamente. Era dado para isso, né? Uhum. Aí sim desenvolve, nós falamos dos modos de produção, nós fomos só primitivo para o capitalismo, né? Mas a gente pulou milhares de anos da história da humanidade, tá? Capitalismo, qual a definição de capitalismo para Marx? Né? O que caracteriza o capitalismo? A existência de duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. O que a burguesia faz? A burguesia é dona do meio de produção e explora o trabalho alheio. O que é que o proletariado tem? O que é que o proletariado tem, gente? É parte do corpo somente, né? É só a força de trabalho. É só parte. Só é mais um. Para o quê? Ter seu salário, né? Então, o capitalismo é isso. Essas duas classes. Viu? Capitalismo é isso, né? Qualquer coisa. A existência de duas classes. Aí vai ter derivações dessa explicação de Marx, né? Professor? Diga. Mas para ter equilíbrio, não tem que ter duas classes diferentes? Porque se fossem iguais, não teria um colapso, digamos assim? Não. É o que eu falei, Rodrigo. São classes sociais, né? Sempre no plural. Não existe uma classe, né? Porque dentro da própria burguesia, a gente vai ver, vamos dizer assim, em questão de estruturas, vamos dizer assim, se a gente for
causar divisão dentre elas, a gente vai ter pessoas que estão em graus totalmente distintos. Então, Tem frações burguesas, né? Frações burguesas. Tem é dentro justamente delas, tem a o proposta da setor luta, né? dominante, mas elas são da mesma classe. Rodrigo, se não tiver classes, não tem classe. Ó, tá certo, gente? É o que eu falei. O excedente é a partir do excedente econômico que possibilita o surgimento das classes sociais, sempre no plural. É o comunismo primitivo e é o comunismo de Marx. A inexistência de classes sociais. Ó, não existe, tá certo? Se existem classes, são classes antagônicas, divergentes, que estão em conflito. Tá? Sempre lembre-se disso. Classe só no plural. Só vai existir duas, no mínimo. No mínimo, duas. Então, a burguesia e o proletariado, eles são, se diz, ao longo do tempo, né? Vão se desenvolvendo a acumulação primitiva, a separação os trabalhadores eram donos dos meios de produção lá no feudalismo, né? Se não eram de direito, eram de fato, né? Eles trabalhavam com aquele instrumento. No capitalismo não existe. Então, houve essa separação radical e tal. O capitalismo ele se caracteriza pela produção, vocês estão dando isso em gestão comercial, mas o assunto se caracteriza pela produção para a venda, para o mercado, para a troca. Então, as outras organizações econômicas, eles organizavam a produção para consumo, principalmente. Se sobrasse, eles vendiam. Mas aqui não. Aqui não é se sobrar, não. Toda a produção é voltada para a troca. Ninguém abre uma fábrica para o consumo dos próprios trabalhadores. Não. A não ser que seja autogestão, né? Mas não estamos falando de autogestão, tá certo? Você abre uma fábrica para produzir tênis para que esse tênis seja vendido. Mas os trabalhadores não têm nem dinheiro para comprar tênis e para trabalhar. Pelo menos os trabalhadores, né? Eles que se esforcem lá e comprem, né? Como os defensores mais radicais da meritocracia falam, né? Para você ter noção de que não há necessidade. Só vai ter atendido a necessidade humana, social, etc., etc., se você tiver aquilo que nós chamamos de... Como é que você tem acesso aos bens no capitalismo, gente? Se você tiver o quê? Não entendi, professor. Como é que você consome no capitalismo? Se você tiver o quê? Se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro. Não é ainda, a Renata não é ainda a pergunta de 1 milhão, vai vir daqui a pouco. Mas a Renata já respondeu dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não consome nada, filho. Você morre de fome. Porque a produção é voltada ao mercado. E a produção é uma produção que é baseada na anarquia. O que é anarquia? Não é a filosofia lá que surgiu na Europa, etc. A anarquia da produção significa o quê? Que você tem uma dissociação entre a esfera da produção e a esfera do consumo. Você produz aqui na fábrica, aí de sua fábrica, você pega lá um caminhão, vai lá, chega lá na Ricarda, não sei nem se cada tem ainda, mas na Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. Vai lá na Casas Bahia, etc, etc. Só depois que você produziu que você vai saber ou não se o que você produziu vai lhe dar lucro ou não. É anarquia, porque anteriormente ninguém sabe. Tá certo, gente? O capitalista individual, e a classe capitalista em sua totalidade, ela não tem como saber se os seus produtos vão ser consumidos. É sempre uma loteria. Obviamente que não tão aleatória nesse sentido, né? Tá certo? Se você, por exemplo, se você lança um determinado produto novo, você gastou os tubos lá com capital para contratar força de trabalho, maquinário, etc., mas você só vai saber se o dinheiro que você investiu vai ter retorno se ele for vendido. Se ele não for vendido, você deu mal.
A insegurança, a anarquia, porque a produção é nesse sentido, tá certo, gente? Por isso que Marx chama de anarquia. Não só Marx, alguns pensadores liberais também interpretam a estrutura produtiva do capitalismo como uma estrutura anárquica, né? Parcelar, fragmentada, etc. Tá bom. Mas de onde vem a riqueza social? O capitalismo é um modo de produção que tem como objetivo último, está chegando a nossa pergunta, o bendito do lucro. Não tem outra coisa. Ele quer lucrar. A acúmulo de capital, geralmente sua expressão monetária, que é o famoso dinheiro. Mas, olha, como funciona. Eu tenho R$1 milhão, eu vou lá, alugo um espaço, construo, compro maquinário, compro força de trabalho, produzo, vamos dizer assim, 1.000 televisores por mês. Pego esses 1.000 televisores, vendo, tal. Passou um ano, eu saí desse 1 milhão de investimento inicial, eu estou com 1,5 milhão de dinheiro. Né? Ou seja, retirando meu investimento, eu estou com 500 mil. Esses 500 mil a mais do que eu estava no início. No outro ano, vamos supor, foi para 3. Aí, em 5 anos, eu estava com 10, né? De 1 foi para 10. Gente, é hipótese, a gente já está terminando a aula, porque eu vou fazer a pergunta agora. Em 10 anos, eu estou com 10, ou seja, eu tive 9 milhões. Eu saí de 1, fui para 10, então eu multipliquei isso 9 vezes, né? 9 milhões, vamos supor, lucro, tá certo? Não 9 milhões de lucro, não, vamos botar 5 milhões, que 4 milhões foi para pagar salários, luz, água, aluguel, tal coisa. Então, 5 milhões, né? Esses 5 milhões surge, aparece, obviamente, não porque meu querido Rodrigo, minha querida Laís, minha querida Claudilene e Geberton, que são sócios dessa empresa, compraram impressora de dinheiro e estão fabricando real dentro da fábrica. Surge assim? Não. Óbvio que não. Como é possível vocês saírem de 1 em 5 anos, chegarem a 9, e de lucro 5, mas chegarem a 9, sem ter impressora, sem ter nada, etc, etc. Por que você saiu de 1 e chegou a 9? Como você Justamente. É a pergunta de $1 milhão agora. Uma pergunta que você duas. Manda, professor. Essa pergunta. Então, pronto. É o princípio. É o Vai. princípio de mais-valia que Marx fala. Porque quando ele pega o excedente, ele vai investindo o excedente e sempre vai girando e produzindo mais renda. Parte vai ser investida e parte vai ficar com ele como lucro. Tá certo? Mas, enfim, é esse o princípio de mais-valia, né? No caso, seria o quê? Entre o salário pago e o valor produzido? E o valor produzido. Essa apropriação do excedente vai ser a origem desses 9 milhões. Sim. A apropriação do excedente. Você está com o meu ponto, Geber. No caso, são as horas que o trabalhador cumpre, né? Meu. O valor gerado, etc. É exatamente isso. Valeu meu como ponto, viu, Geber? Não, eu falei, é um ponto. Só que essa tinha no vídeo. Essa tinha no vídeo. Eu falei, eu tenho que ter uma outra pergunta. Meu ponto, porque essa daí foi mais fácil. Tá, pode ir, né? O outro meu ponto, gente, participem. Você vai deixar o Geber levar o ponto, você tem mais meu ponto. É essa. É o certo, né? Coisa, participei. Outra pergunta, eu vou externar, de $1 milhão. Aliás, essa agora é de 500 mil, né? 500 mil já foi para Geber. As classes sociais, quando existem, significa exploração. Significa que um é dominante e outro é dominado. Lá no escravismo, vocês tinham senhores e escravos. No sistema feudal, vocês tinham senhores feudais e os servos, né? As relações servis. No capitalismo, você tem a burguesia e o proletariado.
são formas de organização do trabalho, dessa relação originária de homem e natureza, etc. Mas uma tinha o nome de escravismo, outra tinha o nome de servidão, outra tinha outro nome, né? No capitalismo, como é o nome dessa relação de trabalho que se estabelece entre burguesia e proletariado? Essa é fácil demais, gente. Dominantes e dominados, né, professor? Não, tem um nome específico. A luta de classe? Não, é o nome, Luana. Luana é o nome. Ah, acertou, Renata. Ah, Gerberton foi pegar, não deu tempo, Gerberton. É isso, emprego. Não é emprego, você sai para procurar o quê? Emprego. Não. Hashtag revoltado, não gostei. Renata, sou teu fã, Renata. É emprego, gente. Essa forma, o trabalho assalariado, né? O trabalho assalariado, a forma como o trabalho se objetiva, o nome disso é emprego. Por que emprego? Né? A etimologia do nome eu não sei explicar agora. Mas significa o quê? O que Marx está falando? Significa que, teoricamente, os trabalhadores são livres. Então, emprego está significando que os trabalhadores são livres para trabalhar ou não. É igual um termo que a professora, eu acho que usou, a professora de economia, ela, quando falou de questão de negócio, ela disse que é negar o ócio, negar a ociosidade. Então, você empregaria nesse quesito aí também? Tudo, é porque tá. Essa daí é uma discussão que teve lá em Weber, aqui no vídeo de Weber. Você lembra que aquele professor falou isso? Realmente. Ele fala isso. Foi isso. Vamos terminar, porque já são 9h10, para não ficar muito tarde para vocês. Marx está falando sucintamente isso. Nós somos trabalhadores livres, nós não somos escravos. Isso é evidente, tá? Nós não somos servos, nós não devemos uma relação de servidão com a nobreza ou clero. Isso é evidente também. A burguesia, ou seja, vocês que trabalham, eu que trabalho, o IFPB ou o governo, a União, não o IFPB. Mas, como em autarquia, o IFPB não bateu aqui em minha porta e falou, Demi, vai estudar, vai ensinar lá de sociologia. Fez isso. Vocês trabalham, espero que todos estejam trabalhando. A empresa que vocês trabalham, a não ser que vocês sejam burgueses, né? Dono do meio de produção. Pela foto, o Rodrigo parece ser. Esse de óculos assim parece ser. A foto de Laís, aquela foto de Laís, né? Que Laís bota no Instagram, lá na Riviera Francesa, etc. A Luana também. Eu sou um escravo do capitalismo. Rodrigo, ele tá falando, mas pela foto, você vê assim, pela foto. Ninguém faz isso, né? Fala, brincadeira, ninguém chega para bater e falar, não, Laís, venha, Gerberton, venha trabalhar, Rodrigo, venha trabalhar, a gente vai. Meu boleto falou para mim, para eu ir trabalhar. Não, a gente vai chegar nisso, Rodrigo. A gente vai lá e trabalha. Aí os liberais estão dizendo, trabalhador livre. Aí Marx está falando a questão da história, né? Da verdade histórica. Como é que essa verdade histórica chega? Aí vai estar uma relação entre essência, aparência, etc., que é uma outra discussão que não vai dar tempo de trabalhar. Quando você separa os meios de produção dos trabalhadores, sobra o quê? Gerberton falou. Vender a força de trabalho. Se você não vende a força de trabalho, você vai fazer o quê? Você não tem terra, você não tem os instrumentos de produção, você não tem nada, não tem o que você fazer. Tudo é propriedade privada. Tudo já é propriedade, tudo tem um dono, alguém é dono. Você vai fazer o quê? O que é que sobra? Só se vender mesmo o trabalho, né? Só trabalhar. Aí Marx pergunta. A sua arte. Nesse caso, trabalhar não é livre. Ele é uma obrigação. Por quê? Porque se não trabalhar... as relações sem ser voluntário, como ele fala, né? A gente vai morrer de fome. Então, o que são relações sociais, econômicas, pautadas pela liberdade, e são em aparência. A gente vê em aparência isso. O que é aparência? É como se, não é engano, tá certo? Não é questão de enganar. A realidade não engana, mas
Ele você não se inserir, né? Não, é como você apresenta nossos sentidos, como nós percebemos, sem a mediação dos conceitos científicos, tá certo? Como um cotidiano vai dizer, não, eu sou livre, eu que estou indo lá trabalhar, ninguém está me obrigando. Mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da gênese do capitalismo, você não tem outra saída a não ser procurar trabalho para ganhar salário e aí ter acesso aos bens que o capitalismo produz. Aí Então, poder não é pagar uma teus liberdade. boletos, Rodrigo. Aí você paga os boletos. Tá certo, gente? Então, não é liberdade. Tá certo? Em essência, não é liberdade. Em essência, é trabalho, vamos dizer assim. Eu não uso essa palavra compulsória, mas eu vou usar um trabalho mais compulsório, obrigado, né? O trabalho não é livre. O trabalho você é obrigado a trabalhar. Né? Porque Todo dever, morrer, né? morrer, acho que todos nós vamos, né? Mas nós esperamos que nós iremos morrer com a idade mais avançada, né? Ninguém quer morrer agora, principalmente morrer de fome, né? De frio, de sede. Né? Talvez não seja uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. Enfim, aos poucos, hein, professor? Então o cara vai vender sua força de trabalho. Então ele está falando isso, né? Então, vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Parabéns a Geberton e a Renata, meio ponto, anotadíssimo aqui. Viu? Na próxima aula. Na próxima aula. E na próxima aula é 2, né, professor? Na próxima aula vai ter, mas aí a gente vai fazer o seguinte: quem for ganhando não vai poder responder. Já fica calado, né? É o certo, professor, é o Raiva certo. de Geberton. Tô sentindo uma raiva dele. Para dar oportunidade para os outros. Mas tá bom, porque. Né? Sabe por quê? Porque toda Geberto não dá nem um tempo da pessoa pensar para responder, já vai logo respondendo. Porque você viu, aí eu vi, eu tenho que dar parabéns, né? Quando a gente falava, eu falei que aquelas coisas, como nós discutimos lá, vamos dizer assim, tal, mas agora vocês perceberam que Geberton leu mesmo, né? Leu o quê? Assistiu o vídeo mesmo, né? Estudou, se preparou para essa aula, então tem que dar parabéns para ele, né? Esse caderno de Geberton, rapaz, tem a nossa teoria do mundo. Respondeu a coisa direita, né? A questão da verdade histórica é uma questão importantíssima para o marxismo. A questão da historicidade é um ponto central para Marx. Não é um ponto menor, não. É um ponto estrutural da toda a teoria social de Marx, né? Não é uma coisa menor, não. Então, gente, valeu. Vou passar a atividade para vocês amanhã sobre Marx, Durkheim e Weber. Vocês, eu não sei se, eu não me lembro direito, eu vou passar, são 3 notas, tá certo? 3 notas, né? Vocês, só para relembrar aqui, para anotar que às vezes eu esqueço, vocês querem quantas atividades nesse semestre? 3 valendo 10, ou, por exemplo, 6, cada uma valendo 5, ou menos, ou mais? Quanto mais, melhor. Eu vou falar assim de 6 atividades. Aí cada uma valendo o meu ponto. Tá professor, mas as atividades serão dissertativas ou de tipo alternativas, tipo assim? As duas. Mas se eu for fazer dissertativa, no máximo umas 2. Porque, obviamente, que é mais trabalhosa, etc. Tá certo? Você mais trabalhosa, etc. A não ser que vocês falem assim, professor, a gente quer tudo dissertativa. Aí a gente faz tudo dissertativa. Ou, se vocês ficarem, não faça dissertativa, não, professor, na moral, a gente faz todo objetivo. Aí é tranquilo. O objetivo, eu acho que é mais prático, né? O objetivo, sendo que, querendo ou não, querendo ou não, mesmo sendo chato, o dissertativo leva você a pensar mais. Exatamente. E outra questão coisa, já das práticas, né? Objetiva é acertou, errou. Lembra-se sempre disso. Objetiva, acertou, errou. A discursiva, a gente vai... ainda dá para se analisar e pegar um ponto ali. Se analisar, E não tenho muita rigidez na correção, não, porque eu sei que vocês
Não vou cobrar isso de vocês, porque vocês estão de gestão comercial, aquela coisa toda que nós sabemos, gente. Então, são 9h15, então beleza, a gente valeu. Valeu, boa Novamente, noite e bom final de semana para e a todos. Renata. Bom final de semana para vocês, viu? Ótima noite pro senhor, bom final de semana. Valeu. Eu vou postando os conteúdos da próxima aula. Então, galera, você estuda para você ganhar pontos também, velho. Eu tento. Tá certo? Vai lá, Teu fã, para ganhar os pontos. Eu sou teu fã. Ó, tô de raiva de você. Conversa Gente, é essa? Michael, Michael, Laís, Jones, Claudilene, Vitor e os demais aqui. Valeu de novo, até a próxima quinta, viu, gente? Um abraço. Professor, boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.